Vamos supor que alguém pergunte para você o que vinha a ser um fator. Quando você escreve o número 6, você sabe que 6 é a mesma coisa de 2 vezes 3. Cada um dos termos que aparecem nessa multiplicação, o 2 e o 3, são denominados de fatores. Por isso que afirmamos que a ordem dos fatores não altera o produto. 2 vezes 3 é 6, 3 vezes 2 também é 6. Então, o resultado de uma multiplicação chamamos de produto. Então, qual é o resultado da multiplicação de 2 por 3? 6. Então, 6 é o produto. Muito bem. Vamos imaginar que você queira decompor agora um número em um produto de fatores primos. Antes de mostrar como proceder para fazer isso, vamos entender primeiro o que vinha a ser um número primo. Um número ele é considerado primo quando ele tem apenas dois divisores positivos, o 1 e ele mesmo. Então, por exemplo, o número 1, ele não é primo, porque ele não tem dois divisores positivos. Ele só tem apenas um, que é o 1. No entanto, o número 2 ele é primo, porque ele só tem dois divisores positivos, o 1 e o 2. Aliás, o número 2 é o único número par que é primo. O 3, professor, também é primo? Sim, porque o 3 só tem dois divisores positivos, o 1 e ele mesmo. E o 4 é primo? Não, acabei de falar para vocês que o único número primo par que existe é o 2. O número 4, se você for atrás dos divisores positivos de 4, você vai encontrar o 1, o 2 e o 4. Você percebe que além de 1 e dele mesmo, que é 4, ele também tem um 2 como divisor. Então ele não pode ser primo. Se ele fosse primo, ele teria apenas dois divisores positivos. No entanto, o 5 é primo, só tem dois divisores positivos. O 7 é primo, só tem dois divisores positivos. E o 9, professor, também. Eu digo, não, cuidado. O 9, pelo mesmo motivo do 4, além de 1 e dele mesmo, que é o 9, ele também tem como divisor o número 3. Então, o número 9 não tem dois divisores positivos, tem 3. O 1, o 3 e o 9, ok? No entanto, o número 11, ele é primo. E assim a gente pode dar continuidade nisso indefinidamente. Muito bem, já que você sabe o que é um número primo, está meio caminho andado para você entender o que significa decompor um número em produto de fatores primos. Vamos supor que eu faça a seguinte pergunta para vocês. Decomponha 24 em um produto de fatores primos. Como proceder para resolver esse problema? Eu digo, é muito simples. Você, de agora em diante, para resolver esse problema, que vai ser a base da resposta de várias outras perguntas que vamos fazer lá na frente, como calcular MMC, calcular MDC, você vai proceder da seguinte forma. Do lado aqui eu coloco o número 24 e eu começo a fazer as seguintes perguntas. Qual é o menor primo positivo que divide 24? Você olha e vê logo que é o 2. Mas será que o 2 ele é o menor primo positivo? Mas será que ele divide 24? Divide. 24 por 2 dá 12. E essa pergunta ela é repetida insistentemente. O menor primo positivo que divide 12 continua sendo 2, que dá 6. O menor primo positivo que divide 6 é o 2, que dá 3. Perceba que o menor primo positivo que divide o 3 não é mais 2. Aí você vai para o próximo primo depois do 2. Qual é? O 3. O menor primo que divide o 3 é 3. Quando o resultado der 1, a decomposição já está feita. E você diz, aonde? Aqui. Se você sair multiplicando 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3, o resultado desse produto é exatamente 24. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3. Claro que se você dividiu sucessivamente por 2 3 vezes e por 3 uma vez, se você sair multiplicando, você vai recompor o número que você tinha antes. Então, eu cheguei à conclusão que 24 é a mesma coisa de 2 elevado a 3 vezes 3 elevado a 1. Ou seja, que o fator primo 2
faz parte da composição do 24 três vezes e o fator primo 3 apenas uma vez. Então está feita a decomposição. Diante dessas circunstâncias, vamos imaginar que fosse feito para você a seguinte pergunta: quais são os números naturais? Se você vai escrever esse conjunto, que é o conjunto dos números naturais, você começa a escrever o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, o 9, o 10. Perceba que isso não tem fim. Então, todo inteiro não negativo é natural. Diante disso, explicando para vocês aqui os naturais, vamos supor que alguém chegue e pergunte para vocês quais são os múltiplos não negativos do número 2. Toda vez que você quiser encontrar os múltiplos não negativos de um número, basta você pegar o número em questão e multiplicar ele pelos naturais. Então, o que é que você faz? 2 vezes 0. Aí você coloca aqui 0. Qual o próximo natural depois do 0? 1. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 5, 10. 2 vezes 6, 12. 2 vezes 7, 14. 2 vezes 8, 16. 2 vezes 9, 18. E assim sucessivamente, indefinidamente. Você percebe que o conjunto dos múltiplos de um número, ele não tem fim. Então, da mesma forma, se eu perguntasse para vocês quais são os múltiplos de 3, o que você faz? Você vai pegar o número 3 e vai multiplicá-lo pelos primeiros naturais. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 4, 12. 3 vezes 5, 15. 3 vezes 6, 18. 3 vezes 7, 21. Assim sucessivamente e indefinidamente. O que eu gostaria que vocês percebessem é que quando você escreve os múltiplos de 2 e os múltiplos de 3, você percebe que tem números que são múltiplos comuns a 2 e a 3, como 0. O 6 também é um múltiplo comum a 2 e a 3. O 12 também é um múltiplo comum a 2 e a 3. O 18 também é um múltiplo comum a 2 e a 3. E se eu continuasse escrevendo os múltiplos de 2 e os de 3, eu ia continuar achando múltiplos comuns a 2 e a 3. Então, se eu pergunto agora para vocês quais são os múltiplos comuns não negativos de 2 e 3, você vai me responder que os comuns são o 0, 6, o 12, o 18, assim sucessivamente e indefinidamente. Perceba que dentre esses múltiplos comuns não negativos que eu coloquei, se eu perguntasse qual é o menor positivo, o menor múltiplo comum positivo, eu ia responder que era 6. Esse menor múltiplo comum positivo, a 2 e a 3, denominamos de MMC. Então, quando alguém perguntar o que é o MMC de 2 ou mais números, você vai responder que é o menor múltiplo comum positivo a esses dois números. Professor, para calcular o MMC de 2 ou mais números, temos que necessariamente fazer a listagem dos múltiplos e identificar qual é o menor múltiplo comum positivo? Eu digo não. Existem métodos? Sim. Podemos proceder dessa outra maneira. Vamos supor que tem uma questão e ela me faça a seguinte pergunta. Ela pergunta o seguinte, ela diz, calcule o MMC de 168, 150 e 180. Então, eu quero achar qual é o menor múltiplo comum positivo a esses três números. Uma das maneiras que podemos proceder para encontrar esse MMC é utilizando a decomposição em fatores primos, que já foi mostrado aqui para vocês. Só que agora vocês vão responder a seguinte pergunta. Qual o menor número primo positivo que divide pelo menos um deles?
Você pensa logo de imediato no menor primo. O menor primo que você conhece positivo é o 2. A questão é, o 2 divide pelo menos um deles? Eu digo, sim. Coincidentemente, o 2 divide o 3. 168 por 2, eu posso colocar aqui 84. 150 por 2, posso colocar 75. 180 por 2, posso colocar 90. E essa pergunta é repetida. Qual o menor número primo que divide pelo menos um deles? O 2. Porque embora o 2 não divida o 75, mas ele divide 84 e 90. 84 por 2, eu coloco aqui 42. Como ele não divide o 75, eu repito. 90 por 2, 45. Qual o menor número primo que divide pelo menos um deles? Continua sendo 2. Divide o 42, que é 21. Como não divide o 75 e nem o 45, eu repito. O menor primo que divide pelo menos um deles não é mais 2. O 2 não divide nenhum deles. Eu vou para o próximo primo que eu conheço, que é o 3. O 3 divide pelo menos um deles? Eu digo sim. O 3 divide o 21, que dá 7. Divide o 75, que vai dar 25. E divide o 45, que dá 15. A pergunta é repetida. Qual o menor primo que divide pelo menos um deles? Continua sendo 3. Porque embora o 3 não divide nem o 7 nem o 25, ele divide o 15. Então, repito o 7, repito o 25, 15 por 3, 5. Se eu insistir a pergunta no menor primo positivo que divide pelo menos um deles, não vai ser mais 3, porque 3 não divide nenhum deles. No entanto, o 5 é o próximo primo depois do 3, divide o 25, que dá 5, e o 5, que dá 1. Perceba que o 5, ele continua dividindo pelo menos um deles. Ele não divide o 7, mas divide o 5, que dá 1, e o 1 já deu 1. E agora o menor primo que divide pelo menos um deles é o 7. Quando eu faço isso e tudo finaliza com 1, a minha decomposição já está finalizada. E o cálculo do MMC também. Então, como é que ficou o MMC? O MMC entre 168, 150 e 180, professor. Eu digo, cara, o MMC desses números ficou exatamente igual a 2 vezes 2, 3 vezes. Vezes o 3, vezes o 3, 2 vezes. Vezes o 5 também 2 vezes. E vezes o 7 apenas uma vez. Então, o cálculo do MMC está concluído. Eu poderia ter feito essa questão de uma outra maneira. Qual seria essa outra maneira? Seria fazendo a decomposição isolada de cada um deles, do 168, do 150 e do 180. Por exemplo, quem é 168? Aí você coloca, é o dobro de 84. Quem é 84? É o dobro de 42. Quem é 42? É o dobro de 21. Quem é 21? É o triplo de 7. Qual foi a conclusão que eu cheguei? Que 168 é 2 vezes 2, 3 vezes. Vezes 3, uma vez. Vezes 7 também uma vez. Quem é 150? Você diz, é o dobro de 75. Quem é 75? É o triplo de 25. Quem é 25? É 5 vezes 5. Então, cheguei à conclusão que 150 é a mesma coisa, de 2 a 1, vezes 3 a 1, vezes 5 ao quadrado. Professor, quem é 180? É o dobro de 90. 90 é o dobro de 45. 45 é o triplo de 15. 15 é o triplo de 5. Então, cheguei à conclusão que 180 é como se fosse 2 ao quadrado, 3 a 1, vezes 5 a 1. O aluno pergunta, cadê o MMC? Depois que você fez a decomposição isolada de cada um dos números, um produto de fatores primos, para você achar o MMC, você vai pegar o produto dos fatores primos comuns e não comuns com maiores expoentes. Professor, não entendi esse lance de comuns e não comuns. Vou explicar para vocês. Primeira pergunta que eu te faço. O 2 é um fator primo comum aos 3? Aí você diz sim. Então, eu tenho 2 a 2, eu tenho 2 a 1 e 2 a 3. Qual que eu pego? O maior expoente, 2 a 3. Olha, tá aqui. O fator primo 3 é comum aos 3? Eu digo, professor, eu tenho 3 a 1 aqui, 3 a 1 aqui e 3 a 1 aqui. Aqui nem 3 a 1. Aqui é exata... Aqui, turma, não é 3 a 1. Aqui é 3 a 2. 3 a 2. Apareceu 3 aqui 2 vezes. Desculpe. Então, eu tenho 3 a 2 aqui, 3 a 1 aqui, 3 a 1 aqui. Qual que eu pego? O maior expoente, 3 a 2. Professor, verdade.
O 5 é um fator primo comum? Não é. Pega? Sim. Você vai pegar os comuns e não comuns sempre com maiores expoentes. Eu tenho 5A1 e 5A2. Por que eu disse que ele não é comum? Porque ele só aparece nos dois últimos. No primeiro não tem fator primo 5. Então eu vou pegar 5A2 ou 5A1, sempre com maior expoente. Você vai pegar 5A2. O fator primo 7 é comum aos 3? Não é. Pega? Sim, com maior expoente. Então o único 7 que dá para pegar aqui é 7A1. Pronto, está feito o cálculo. Na nossa próxima aula, aula 2 de múltiplos e divisores, eu vou mostrar para vocês problemas relacionados ao cálculo do MMC e vamos iniciar o estudo do MDC. Não perca a nossa próxima aula.